E aí, gente, Aranha Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os números primos de Wieferite, que tem uma relação com os de Fermat. Então, primeiro, antes da gente ir pro código, né? O que que é um número primo de Wieferite, né? Então, o número primo de Wieferite é um número primo, uma sequência, né? Constante, que a gente quer achar, né? O conto de números primos dentro dos números inteiros. A gente tem que são desse tipo, em que vai ser uma congruência de 2p menos 1, que vai ser um número primo, pode ser 7, pode ser 11. Então, por exemplo, se for 2 elevado a 11 menos 1, vai ser 2 elevado a 10. Vai ser congruente, né? A 1 mod 10 ao quadrado, no caso. Que é meio que o diferente por conta disso do exemplo de Fermat, que é chamado de teorema pequeno de Fermat, ou Fermat's Little Theorem, que é, em vez de mod p ao quadrado, é só mod p. Então, na prática, esse é o código do Rosetta, que você pode achar para várias linguagens, como Python. Você clica aqui em Python e vai achar a opção com Python. E basicamente ele vai computar isso daqui para N números, no caso, entre 2 e 5001. Você pode pôr 500 aqui, enfim. Aqui a gente vai pôr 5001, deixar como tá, mas aqui poderia ser N números. E vai fazer sentido depois. Então, aqui a gente vai computar essa parte aqui. Se o número é primo, é um crivo chamado para você achar números primos. E nesse caso você pode usar o crivo de Aristóteles, você pode usar N crivos para fazer isso. Então isso aqui é uma função, que é a equação em si. Lembrando que a gente está fazendo o mod p ao quadrado. Então q é igual a 2 elevado a q. 2 vezes q, né? Mod p. Então é mod p ao quadrado no caso. E no final o resultado vai ser esses dois números. E esses números são importantes porque eles são os únicos números primos de Infinity encontrados até hoje. Então, diferente de outros números primos diferentes, né? Como a sequência de números primos. Tem números primos que são pares, né? Que são os números de Carmichael. Mas a maioria deles é ímpar. A grande maioria, né? Os que são pares é chamado de pseudoprimo. Número primo é um que não pode ser dividido com o resto. Um, pode ser dividido dessa forma por um ou por ele mesmo, né? Isso é um número primo. Como 2, 3, 5, assim sucessivamente. Mas, por exemplo, o número 654, ele é um pseudo-primo, né? E assim sucessivamente. Esses números de Wien-Ferrite só foram achados dois. Que são esses dois. Então, por exemplo, se eu aumentar o número aqui para 7000, não vai achar dentro desse número nenhum número primo de Wien-Ferrite. Se eu aumentar para 8000 também não vai achar. E eu poderia aumentar para tanto quanto for, não ia achar, né? Então, essa aqui é a computação disso, né? E você pode aumentar esse valor, vai por 100.000, por exemplo, ou números maiores. Obviamente vai travar aqui porque o browser não vai conseguir computar isso daqui, vai ficar só rodando sem parar. Mas no geral, essa é a forma de computar ele, né? E você pode falar, mesmo com supercomputadores atuais, ninguém conseguiu achar mais números de Wien-Ferrite. Essa é a questão que a gente vai falar, né? Também tem a versão com o teorema de Fermat. Você tem a mesma forma de você achar números primos. Se o módulo dele é dividido por i, né, vai ser igual a zero, né? E no caso aqui a gente tirou esse p ao quadrado e depois só p, que aí no caso vai ser vários números, né? Eu vou até pôr até 200 só, até 500, depois até 5000. Então, no caso, seguindo o teorema de Fermat,
vai ser do 0, 3, 5, 7. Os números primos comuns que você acha com qualquer crivo, né? Então, no caso, até 500, esses são os números primos. Então, uma forma de você achar números primos usando o de Fermat, né? Então, até poderia trocar aqui, coloquei aqui, no caso, com o teorema de Fermat. Então, qual que é a diferença? É nessa parte do código, tirando o ao quadrado, né? Por só P, que é, no caso, a equação aqui. Então, tem esse artigo que mostra algumas tentativas de computar esses números de Wimfeld, como do Beger, Froberg, Kravitz, até mais recentemente o Kauer e o Wittgenstein. E pesquisando até aqui, por exemplo, 2 vezes 10 elevado a 14. Então, 14 de casas decimais depois de 10, né? Enfim, números enormes. Mas ninguém conseguiu achar nenhum número de Wimfeld. Só versões diferentes, né? Que são versões qua- quase de Wimfeld, mas não são. Que é chamada de Near Wimfeld. Esse artigo aqui, no caso. Que eles pesquisaram aqui no caso de 6,7 vezes 10 elevado a 15. Esse artigo aqui, ele fala no começo que o Lemmer, por exemplo, ele sugeriu que não teria nenhum número de primo de Wimfeld desde 6 vezes 10 elevado a 9, né? Menor que isso. 6 elevado a 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a 9. E, no caso, esse paper faz até maior, né? Então, mesmo com números maiores, o que Lemmer disse estava ainda, ainda que era verdade, né? Nenhum número primo de Wimfeld é achado dentro desse número. 6 vezes 10 elevado a 9, mas também para números maiores também não foi encontrado, né? Então, no geral, tem essa questão de pessoas tentarem cada vez mais computar números maiores usando computadores mais potentes, né? Então, vou pesquisar aqui, por exemplo. Deixa eu copiar aqui no Google Scholar. Então, vou no Google Scholar, números primos de Wimfeld, Wimfeld, né? Wimfeld. E eu vou aqui para 2021, são mais recentes. E eu acho que é um desses daqui. Opa, 2018. Aqui, ó, 2018, os maiores números de Nefertiti até agora, né? E você vai ver que na conclusão aqui tem aquelas relações diferentes, né? Mas do padrão, só o 1093 e 3511, né? Então aqui são outros tipos de primos de Nefertiti, mas os padrões, né? Os raiz, só esses dois foram achados, né? Então tem essa questão, será que existem números de Nefertiti primos infinitos? Até agora não foi descoberto isso, né? E você não vai talvez conseguir com seu computador mesmo rápido o resultado. Achar novos, né? Então, no geral, somente 2 desses números foram encontrados até agora. Mesmo que você use um computador, o supercomputador da vida, isso provavelmente vai ser difícil você achar é, mais do que isso. Então, talvez a pessoa que achar os próximos números vai conseguir uma postagem no jornal de matemática ou até no New York Times da vida, que vai ser um achado bem importante. Então era isso, até o próximo episódio.